E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Financista. E se você não me conhece, eu sou consultor de investimentos e também educador financeiro, e aqui a gente fala desses temas. Depois da vinheta, eu te digo sobre o que nós vamos falar. Eu já quero convidar você a deixar o seu like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Isso vai ajudar demais a gente aqui no canal a fazer mais vídeos, a produzir mais, e assim o YouTube vai recomendar nossos vídeos, certo? Muito bem, então a gente está estudando nesses dias o livro O Mais Importante para o Investidor, de Howard Marks. Se você não assistiu aos vídeos passados, vou deixar os links aqui na descrição para você assistir e eu recomendo que você assista para ter um melhor entendimento. Mas se você não assistiu e chegou aqui agora, não se preocupe, tá? Você vai também conseguir entender. Howard Marks, um grande investidor americano, cofundador da Oaktree Capital, uma gestora de investimentos que é reconhecida por ter uma visão diferente do mercado. Ele não gosta de seguir a tendência do mercado, ele vai buscando ali outros fatores para poder dar um retorno melhor para os seus acionistas, para os seus cotistas, melhor dizendo, seus investidores. Estou aqui o webcam que eu mexi sem querer. Muito bem, vamos lá. E nessa parte de hoje a gente vai falar sobre os ciclos de mercado. Os ciclos de mercado para Howard Marks ele se caracteriza pelo quê? Bom, de um lado, ele entende que o mercado ele não fica parado, ou seja, o mercado ele não vai subir para sempre nem cair para sempre. Tem uma hora que ele vai subir muito, tem hora que ele vai cair muito. É claro que ao longo do tempo o mercado cresceu, as empresas foram lucrando mais, então o mercado agora ele está maior, as bolsas subiram ao longo do tempo. É claro que tem alguns pontos em que elas caíram e demoraram muito tempo para recuperar, coisas de 20, 30 anos, mas no geral a tendência é que as bolsas estejam subindo, mesmo após eventos difíceis, como foi a questão da Covid-19. E nesse ciclo de mercado, ele vai dizer que é muito influenciado pela questão da euforia ou do medo. O que isso quer dizer? Significa que se você está muito eufórico com o mercado e você então está disposto a buscar maiores retornos. E esses maiores retornos você busca se arriscando. Mas como tá todo mundo eufórico, você acaba não olhando muitos riscos. É como se você pensasse que e você tivesse uma certeza de que, bom, se está tudo subindo, isso vai, isso que eu digo é o mercado, vai continuar subindo, subindo cada vez mais. E se eu investir agora, mesmo que eu invista em algo que esteja caro, não tem problema, porque o mercado está sempre subindo. E eu queria trazer como exemplo uma coisa recente que aconteceu, que foi o problema da Microsoft ter ficado fora do ar. No caso, não é especificamente a Microsoft como um todo, mas um dos seus aplicativos, que era o Azure, mas também isso foi influenciado por uma outra empresa de tecnologia que era a CrowdStrike. Eu não sou da área de tecnologia da informação, então só sei muito por alto. Mas olha que interessante, acompanhe comigo aqui a notícia. Ações da CrowdStrike caem 18% com apagão cibernético. CEO diz que falha está sendo corrigida. Agora pensa comigo. Uma empresa que acredito eu que seja consolidada no mercado, ela teve esse problema onde impactou o mundo todo. Num primeiro momento, ninguém sabia de fato o que estava acontecendo direito, mas os mercados correram para vender, né? Porque quando as ações caem, significa que as pessoas estão vendendo mais do que estão comprando. Então, pensa só, uma empresa que já está consolidada no mercado já tem um bom tempo, acontece uma falha, as ações caem 18%. Isso significa que, neste caso, o mercado ele foi para o outro lado do pêndulo, que foi o lado do medo. Quando todo mundo está com medo, acontece o inverso. Em vez das pessoas começarem a investir mais e buscarem mais riscos, elas fazem o contrário. Elas correm agora para vender tudo o que tem e colocar em ativos mais seguros, como títulos do tesouro, etc. Ou a própria renda fixa, enfim. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: você vê que as pessoas, os investidores, normalmente você pensa que eles são pessoas totalmente racionais. O que eu quero dizer? A ideia de que o mercado seja eficiente, onde todo mundo dispõe das mesmas informações e por conta disso, todo mundo consegue tomar as melhores decisões
possíveis, essa é a teoria ali do mercado eficiente, dá a entender que todos os seres humanos são como écons, um termo dentro da literatura da economia, que diz que essas pessoas tomam sempre decisões racionais. Bom, a gente vê que essas pessoas não são écons, porque como é que uma empresa se desvaloriza 18% só por conta de um erro? Pode até ser que, se a gente vê no futuro, que esse erro pode causar ali uma destruição da empresa, o que é muito difícil. Mas num primeiro momento, onde você não sabe nada, impulsionado pelo medo, né, você vai também. É igual você estar na rua e ver uma multidão correndo. Você não sabe o que é, mas corre também. Você vai ficar lá para ver, né? Então, o medo faz isso com as pessoas. Por um outro lado, a gente tem um ciclo de mercado que é o da euforia. E para isso, eu queria trazer para vocês um exemplo que aconteceu lá nos anos 2000. Nos anos 2000 aconteceu a chamada bolha.com, né? A bolha do mercado de tecnologia, onde nessa bolha a gente viu que as empresas de tecnologia estavam supervalorizadas. E por supervalorizadas, eu quero dizer o seguinte: elas estavam entregando uma promessa de que teriam altos lucros. Imagina, no começo dos anos 2000 ali, a internet tomando forma e aparecem várias empresas dizendo que iam fazer isso e aquilo, que iam ser revolucionárias. Então, naquela época, onde você tinha ainda a internet de escada, uma série de coisas, uma série de restrições, você imaginava, poxa, aqui é o começo de tudo, a internet não tem limite. Eu vou lá, vou arriscar, tudo mais. Então, se a gente olhar aqui nesse gráfico, que se você for ver pela data aqui, tá mais ou menos aqui nos anos 90, 96, e aí você percebe que a bolsa estava tendo um comportamento normal. Esse índice aqui é da Nasdaq, que é digamos, a bolsa de tecnologia dos Estados Unidos, falando de uma forma mais simplificada. E aí, quando a bolha começa a estourar, veja o quanto as ações sobem, né? Pare e pense um pouco. Imagina que você está bem aqui, né? Nesse ponto, bem aqui. E a partir daqui, a bolsa começa a subir bastante. E você pensa, cara, será que eu vou ficar de fora? Não está todo mundo ganhando dinheiro. Não importa se as ações estão caras. E, claro, existem métricas para avaliar se uma ação está cara ou não. Não importa isso aqui agora. Importa é nós vermos que as ações começaram a subir praticamente sem nenhuma explicação tangível para a época. Os estudiosos dessa época falam que assim, as ações estavam sendo vendidas muito caras por preços absurdos, mas não importa se eu comprasse uma ação cara. Imagina que nesse ponto bem aqui uma ação está muito cara, mas se ela subir até bem aqui e eu vendo depois, ela não saiu cara para mim. Então veja que o pessoal começa a buscar tomar um risco maior e tudo bem, entre aspas, por isso, né? Porque sabem que lá na frente vai valorizar mais. Eu falei no vídeo passado, exemplo de imóvel. Tem gente que às vezes gosta de investir em imóvel, mesmo pagando um imóvel caro, mas ele pensa, não, mas esse bairro vai valorizar, isso aqui vai melhorar, então investe a si mesmo e vamos para frente, né? Só que o que acontece? Em determinado momento, no pico da crise, ou no pico da crise não, da bolha, a gente percebe o que? Algumas pessoas percebem, tem alguma coisa errada aqui, começa a vender. Aí cai, opa, mas eles recuperam, só que depois vai ladeira abaixo. Então, sempre o último que chega é quem se dá mal. Então, quem entra por último na euforia é que se dá mal. Quem foi eufórico no começo e bem aqui já vendeu, que se deu bem. Lembrando que nós não temos como adivinhar esses ciclos. O Howard Marks, ele inclusive fala que seria muito bom se a gente soubesse quando um ciclo se inicia, quando um ciclo termina, mas a gente não sabe. E a forma que ele usa para se proteger disso é basicamente analisando o risco. Tá, e o que isso então vai nos influenciar no fim da questão? Porque nós temos também os aspectos psicológicos. Isso quer dizer o quê? O mercado é feito de pessoas. Ele é condicionado pelas pessoas. Então, se nós seres humanos não somos perfeitos e somos afetados pelo emocional, o mercado também é. O mercado não é racional. E aí ele vai falar de 4 sentimentos que afetam os investidores. E o primeiro deles é o medo. A gente já falou aqui. E esse medo é também chamado de aversão à perda. Ele cita Daniel Kahneman, um grande estudioso, escritor do livro Rápido e Devagar, onde ele fala de dois tipos de pensamento
nesse livro. E ele também descobre que o ser humano ele tem um peso muito maior para uma perda do que para um ganho, certo? É como se você achar 100 reais na rua e se você perdesse 100 reais, o nível de felicidade que você tem ao achar esses 100 reais é bem menor do que aquele nível de insatisfação, de tristeza que você tem se perdesse 100 reais. Então, o ser humano ele tem uma aversão à perda. E isso implica dizer o quê? Que as pessoas, no momento de medo, elas vão tomar decisões irracionais. Elas vão buscar se proteger de todas as formas, mesmo que aquilo não seja tão tenebroso assim. Ele chama isso de vieses comportamentais. Esses vieses são gatilhos, respostas rápidas da mente para nos proteger. Lembrando, imagine que você está andando na rua de noite, você vê duas pessoas passando numa moto. Você logo pensa que pode ser um assalto. Você se esconde porque você vive num país perigoso como o Brasil. Você nem pensa, podem ser duas pessoas de boa índole, mas você vai se proteger. Então, é a tendência do ser humano se proteger. Um outro ponto que ele fala é a ganância, porque você está ganhando mais, então você não vai se importar com os riscos. E deveria ser o contrário, porque quanto mais a bolsa sobe, mais você deveria estar com certo medo. Porque quanto mais ela está subindo, significa que mais pessoas estão comprando e mais elas estão inflando o valor do mercado. Quando isso sai do controle, acontecem as bolhas. E essas bolhas, como foi a da Nasdaq, podem deixar pessoas sem dinheiro no final. Porque, olha só, quando você fala de um mercado de renda variável, por exemplo, de ações, aquela ação ela vai ter o valor que as pessoas dão para ela. Por exemplo, imagina que você comprou uma ação a 10 reais, né? E essa ação subiu a um ponto em que hoje ela é 20 reais. E como é que essa ação está valendo 20 reais? Porque a última negociação dela no mercado, isso tudo feito no meio eletrônico, é de 20 reais. Então, o último preço dela é de 20. Significa que naquele momento específico, seus 10 viraram 20. Beleza. Mas pode ser que, em certo momento, no mercado, aquelas ações caiam para 5. É porque o mercado enxerga, a última negociação está enxergando que aquela ação vale 5 reais. Então, o seu patrimônio, que era de 10, vai para 5. E é o valor que o mercado dá para isso. Tá? Então, veja só, quanto mais alto está o mercado, significa que se você entra naquele momento, imagina só que agora as ações estão valendo 20. Você entrou no momento que estavam valendo 20. Significa que ela pode cair, voltar para 10, por exemplo. Mas na ganância você, poxa, essa ação subiu 100%. Acho que ela vai subir mais 100, então vou lá. Essa ganância faz muitas pessoas perderem dinheiro no mercado financeiro, infelizmente, porque acham que a bolsa vai subir para sempre. Aí que entra o ciclo do mercado. E também outros dois sentimentos, como a inveja. Às vezes as pessoas, quando estão no mercado muito especulativo, todo mundo falando sobre ganhar dinheiro no mercado, e até mesmo coisas banais como o jogo do tigrinho. Quando as pessoas estão assim, meus amigos, é complicado. E aí todo mundo quer começar a ganhar dinheiro. Só que você vê, poxa, imagina só, você comprou uma ação aqui de 10 reais. Seu vizinho comprou uma ação de 5 que agora está valendo 15. Aí você fica, poxa, essa minha ação tá 10 reais, não aumenta. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou investir nessa que o vizinho está investindo também. Eu vou comprar, só que agora tá 15, né? Aí você já entra no momento mais arriscado, pode ser que ela caia, sabe? Essa inveja, essa questão de competição acontece muito dentro do mercado financeiro. Se você ficar querendo comparar o que você tem com o de outras pessoas, você pensa, eu tô só na poupança, aquela outra pessoa ali está investindo em bolsa de valores e está ganhando mais do que eu. Aí você pode entrar num terreno que você não entende. Mesma coisa em imóveis. Aparece um parente seu dizendo: Olha, eu ganhei muito dinheiro com imóveis, eu comprei um terreno ali, esse terreno valorizou muito. E aí você fica com aquilo na cabeça: Poxa, eu estou investindo aqui em CDB, em qualquer coisa, aquele meu tio ali está investindo em imóveis, está ganhando mais, vou investir em imóveis também. E aí, pô, numa falta de conhecimento de mercado, você pode
se quebrar, tá? Então, muito cuidado. E o ego, a questão da vanglória, porque você tem inveja, mas às vezes você tá ali ao que tá ganhando. Então você quer mostrar que você tá ganhando e esse orgulho pode te levar aí cada vez mais longe no sentido de buscar mais risco e achar que você sabe tudo. E o problema de que você achar que sabe tudo é que você começa a fazer previsões achando que sabe tudo, só que você acertou uma vez pode até ser por sorte e lá na frente você se quebrar. Um exemplo disso é do investidor Michael Burry. Não sei se você já assistiu aquele filme A Grande Aposta, que fala da crise americana de 2008, a crise do subprime. E teve um cara nesse momento todo, que foi o Michael Burry, que ele conseguiu apostar contra o mercado e conseguiu um lucro é, milionário, acho que bilionário. Bom, enfim. E aí, esse cara costuma fazer umas previsões. Mas olha só, a grande aposta que deu errado. Michael Burry encerra a posição vendida com perda astronômica. Ou seja, ele apostou contra o mercado americano e teve uma perda muito grande. Ah, e aí, bom, aqui ele vai falar de como foi a operação, mas olha aqui, ó. Ele teve uma perda de 640 milhões de dólares. Então, assim, às vezes você, eu não estou dizendo que ele tem um ego grande, mas às vezes você acertou alguma coisa no mercado, comprou um Bitcoin, comprou uma ação que se valorizou muito, e aí você acha que você é o mago do mercado financeiro. Cuidado, porque você vai tentar acertar outras previsões e vai acabar perdendo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente ainda vai ter mais um vídeo dessa série, o mais importante para o investidor. Espero que vocês estejam gostando. E, como eu falei, por favor, nos ajude aqui no canal, se inscreva, deixe o seu like, isso é muito importante para nós. Isso vai ajudar o canal a crescer. Hoje nós somos uma comunidade de mais ou menos 200 inscritos aqui. O objetivo é chegar pelo menos aos 1000 inscritos aí para a gente fazer uma comemoração e aí seguir em frente aqui com o canal. Eu também estou lá no Instagram. Se você quiser me seguir por lá, é @ofinancistaoficial. E é isso. Então, pessoal, até a próxima, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e um grande abraço.